Olá, você acredita que alguns lugares foram construídos para nunca serem visitados? Ou que certas portas foram fechadas para nunca serem abertas? Há muita coisa no mundo que muito pouca gente já ouviu falar, ou conheceu e experimentou. O Vaticano, por exemplo, sim, o estado sagrado do catolicismo, é um daqueles lugares que não guardam só histórias religiosas e cativantes, mas também esconde segredos que nem mesmo pessoas do clero dizem saber existir. Por exemplo, há uma sala em que é expressamente proibida a entrada de funcionários ou qualquer outra pessoa não autorizada. O que há nessa sala de tão misterioso? Há relatos sinistros sobre ela, e se for verdade, o relato que você vai ouvir agora é de um ex-funcionário do Vaticano, um homem chamado Domenico Altir. Ele foi faxineiro no local por mais de uma década e conhecia cada canto do museu, das igrejas e residências do clérigo. Ou, pelo menos, pensava que conhecia, até aquele convite chegar pessoalmente. Um convite que talvez tivesse sido melhor Domenico não ter aceito, mesmo correndo o risco de ser demitido ou um castigo penitencial. Mas acompanhe nas palavras dele esse testemunho arrepiante que pode colocar a fé de muitos em xeque, ou pelo menos estremecê-la. Mas antes, pense, você acredita que alguns cômodos foram feitos para nunca serem abertos? Durante os 12 anos em que trabalhei como faxineiro no Vaticano, aprendi que algumas portas devem ser ignoradas, especialmente aquelas que parecem querer ser abertas. Meu nome nunca importou. Eu fui contratado para fazer o serviço que ninguém queria. O porão, os túneis do arquivo, os corredores técnicos, as salas abafadas onde o silêncio pesava mais do que o ar. Ali a poeira não era só sujeira. Era o sedimento de décadas de segredos. Naquela noite de inverno eu fui chamado por um dos supervisores do turno, sem papel, sem protocolo. Ele apenas apontou para o armário 13 e disse: "Está aqui a chave. Sala antiga, limpe e saia." Bom, era comum eu receber ordens assim. Eu nunca questionava. O segredo da sobrevivência ali dentro era saber quando ficar calado. Mas quando olhei o número da chave, eu senti um desconforto sutil, meio esquisito. Um arrepio que não parecia vir do frio. Não havia registro daquela sala no meu mapa de rotina, nem na documentação interna dos setores subterrâneos. Ela simplesmente não existia oficialmente. E mesmo assim, a chave estava lá, esperando. Eu segui o caminho descrito com atenção. O corredor era, de um lado, raramente usado. As paredes de pedra úmida me acompanhavam como se sussurrassem. As luzes do teto piscavam, não por falha elétrica, mas como se hesitassem em iluminar o caminho. No fim do corredor, uma escada de pedra se abria em espiral. Eu contei mentalmente os degraus. 43, esse número ficou. Eu lembro dele até hoje. À medida que descia, o som dos meus passos parecia abafado, como se o espaço não quisesse ecoar. O túnel ao fim das escadas era curto, escuro e úmido. O chão de lajes irregulares ameaçava cada passo. Bem, e ao final ali estava ela, a porta, madeira pesada, sem marcações, sem número. A fechadura era antiga, mas a chave girou com facilidade, como se tivesse sido usada recentemente. Eu então só empurrei. O que senti primeiro não foi o frio, foi o cheiro. Uma mistura impossível de papel velho, madeira molhada e algo químico. Sim, FOMO. Aquele tipo de cheiro que o corpo reconhece, antes mesmo que a mente entenda. A atmosfera estranha, abafada, coberta por um tecido escuro vermelho desbotado, quase negro em alguns pontos. As luzes do teto eram fracas, projetando sombras que se estendiam mais do que deveriam.